Bem-vindo ao canal do Grupo CEA de Pesquisa. Estamos aqui no Summit Cidades 2025. Vamos fazer uma conversa, uma entrevista bastante curta, bastante pontual, com o magnífico reitor da UFSC, o professor Irineu. Tudo bem, professor Irineu? Tudo bem, tudo bem. Como vai? Tudo bem, é um prazer. É um prazer revê-lo também, professor. A gente se conheceu tempos atrás, no grupo de pesquisa em PEAL, e temos acompanhado a sua trajetória. Agora estou lá como aluno de doutorado, e como esse novo projeto de fazer no nosso canal os podcasts, as entrevistas, trazer assuntos relevantes para os temas que pesquisamos, sustentabilidade, gestão universitária, administração, cabe trazer a figura do reitor para responder algumas perguntas bastante pontuais. Caríssimo, na ideia, no impulso de democratizar a informação, de democratizar o acesso à educação, há um crescente debate sobre o futuro da educação do Brasil. De que forma ele se dará, quais aspectos ele vai tomar. Envolvendo temas como ensino híbrido, currículos flexíveis e novas formas de avaliação. Como a UFSC tem se preparado para responder essas mudanças, sem abrir mão da sua tradição acadêmica, da qualidade? Como o senhor tem visto isso? São temas bem discutidos até na UFSC, né? E temas, de uma certa forma, polêmicos, né? A questão da educação à distância. Tivemos vários exemplos na universidade, vários momentos de educação à distância. Tivemos um momento importante que foi o momento do LED, Laboratório de Educação à Distância. Foi um momento importante, basicamente da engenharia de produção. Funcionou basicamente em um departamento, né, em um programa grande de pós-graduação. Um programa que foi mais interno da universidade e que, a partir da nossa universidade, outras universidades tiveram como experiência a educação à distância, no mestrado, doutorado, principalmente. Depois, o segundo momento foi o momento da UAB, que foi o momento do governo federal para os municípios, em que as universidades foram quase como parceiras, na verdade, né? A ideia era realmente chegar aos polos nos diversos municípios. Tivemos alguns problemas também, problemas de ordem de gestão, tivemos o episódio da morte do reitor, que, na verdade, uma situação que ocorreu injusta com a universidade, né? Uma confusão, né? É isso, exatamente. Estavam também, cavando algo que não existia. De uma certa forma, ele leva algumas disfunções para o campo dessas discussões da educação à distância. A universidade ela precisa realmente compreender, conhecer e aproveitar todas essas oportunidades, mas como o senhor colocou no início, né, sem abrir mão da sua qualidade. Então a universidade ela precisa exatamente usar a educação à distância, o ensino híbrido, como uma ferramenta para abrir, para atender mais estudantes. E aí seria a grande discussão, né? Ou a grande questão é exatamente esse equilíbrio, né? Exatamente de abrir para atender mais estudantes e manter a qualidade do ensino. A Universidade Federal de Santa Catarina é uma instituição de qualidade, né? Tem uma instituição consolidada, uma das melhores universidades do Brasil, e essa discussão sempre geram polêmicas dentro do conselho universitário, dentro das câmaras de graduação, de pós-graduação. No que se refere à graduação, uns 3 anos atrás, mais ou menos, a universidade teve uma discussão em relação ao ensino híbrido na graduação e essa discussão acabou que a Câmara de Graduação arquivou o processo porque não teve um encaminhamento, não teve uma discussão madura sobre o assunto. Agora, novamente, esse assunto está sendo discutido, a Câmara de Graduação vai rediscutir o assunto, tem a legislação federal também que trata da matéria, então é um tema que a universidade, com certeza, nos próximos tempos aí vai entrar novamente nessa discussão e vai exatamente aproveitar as experiências para ampliar a educação. Na pós-graduação já foram aprovadas algumas iniciativas, no caso, né? Em algumas disciplinas, em alguns programas, também flexibilizando uma parte do ensino também da pós-graduação. Muito obrigado. Se me permite uma parte, a minha perspectiva,
Eu estava lá fazendo mestrado quando o programa da OAB estava em pleno funcionamento. E essas discussões foram muito relevantes, participaram da discussão lá no IPEAL, como o senhor sabe, a gente discute a gestão universitária. E meu parceiro de escrita era o Rafael Moré, que fez doutorado em cima de mestrado e depois do doutorado, foi coordenador do projeto da OAB recentemente. Ah, ocorreu uma situação bastante engraçada, que eu não sei se o senhor está ciente. Havia uma preocupação tão grande de que não se caracterizasse a educação à distância como uma coisa matada, uma coisa pela metade, que os professores se esmeraram em fazer apostilas muito boas. A coordenação ali do desenvolvimento das apostilas foi pelo professor Marino, e todos os professores do departamento trabalharam, fizeram apostilas muito boas, a ponto que no mestrado, por baixo da mesa, alguns professores nos davam a apostila da graduação. Olha, você quer saber sobre esse tema? Pega aqui do material feito para EAD, porque era tão bem resumido, tão bem feito, com essa preocupação de manter a qualidade. E há uma pressão recente, porque no ambiente pós-pandemia, em que descobrimos como trabalhar em casa, quem tinha receio teve a experiência e descobriu que não dói, agora tem uma resistência de voltar ao trabalho, voltar às salas de aula, alguns professores, alguns alunos. É um desafio que o senhor tem pelas mãos aí, pela frente. Um dos desafios importantes é a institucionalização, na verdade, né? Nós tivemos aqueles momentos da educação à distância em vários cursos. Atualmente temos em torno de 6 cursos na graduação com educação à distância. E esse assunto corre um pouco paralelo da legislação da graduação da universidade, da pós-graduação. Então, nesse segundo momento, com essas experiências que a universidade já teve no LED, também com a educação à distância com a OAB, um terceiro momento agora de educação à distância, o importante é que a educação à distância esteja regulamentada no âmbito da universidade e que a educação à distância seja encarada como os mesmos aspectos, as mesmas dimensões, como é a graduação a presencial, colocando exatamente as especificidades de cada modalidade, mas que no campo institucional as normas, as diretrizes, as avaliações, enfim, toda a questão, processo político-pedagógico do programa seja realmente aprovado na Câmara de Graduação, que tenha realmente um encaminhamento no sentido de pensar, de manter a qualidade, né, da nossa universidade. Muito obrigado. Um tema complicado para tratar, mas que temos que tratar. A UFSC tem enfrentado desafios financeiros. Acredito que todas as instituições públicas de educação no país tiveram, de ensino no país tiveram redução orçamentária, de repasse orçamentário, mesmo de recursos aprovados em LOA, né, que não foram repassados por completo. De qualquer forma, não se discute quem é o culpado disso no âmbito federal, se é Câmara, se é... Mas, do ponto de vista aqui, como a pessoa que está sentada e precisa assinar os cheques, aprovar, negar, né, aquela parte complicada de dizer não posso, o que a UFSC tem feito sob sua iniciativa para tentar contornar esses desafios, esses problemas que a falta de recursos acaba trazendo? Esse é um tema também importante e polêmico, né? Na verdade, hoje as universidades federais, né, as instituições federais de ensino superior, as universidades, pegando só as universidades federais, é em torno de 6 bilhões e meio o custo que ela tem, né, para o seu funcionamento. E se nós pensarmos, as emendas parlamentares são 70 bilhões, somente as emendas parlamentares. Por exemplo, a renúncia fiscal dá em torno de 350 bilhões. Então, antes de a universidade pensar em outras alternativas, no caso de financiamento, ela precisa também fazer valer o seu potencial e a sua importância para a sociedade, né? Uma universidade pública, exatamente, é o maior patrimônio que um país tem. Então, as universidades precisam ter competência para mostrar para o governo federal qual realmente é o orçamento necessário para o funcionamento, para a energia elétrica, a água, a manutenção diária da universidade. Isso não impede que a universidade tenha outras alternativas. Nós temos projetos de pesquisa, de extensão, tem vários projetos que realmente são feitos
e que trazem outros recursos para a universidade, que é importante também, mas temos que ter um cuidado, senão nós vamos aceitar que o governo federal não atenda, digamos, os princípios constitucionais, que é a manutenção da universidade. É claro que a universidade precisa inovar e, nesse sentido, ela deve buscar várias outras alternativas. Mas o funcionamento da universidade, o dia a dia da universidade é constitucional, né? E deve estar previsto no Orçamento Geral da União. Perfeito, é uma obrigação do governo, uma obrigação, como o senhor falou, constitucional. E eu uso a analogia que é obrigação do Estado, então, pagar o bolo e as cerejas, os morangos, as decorações, a gente busca. Né? Infelizmente, estamos vivendo uma situação em que está faltando um pedaço do bolo. Sim. Né? Mas aí é o contato lá em Brasília e, como o senhor falou, mostrar o seu papel, sua importância. Sim. Mas aí, uma colocação. Hoje, nesse instante, no horizonte de um ano, a gente pensa mostrar, como reitor, o papel da universidade. Olha, estamos publicando, estamos formando, temos qualidade. Mas a sociedade que vota, a sociedade que está por trás, que afeta daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, 8 anos, um ciclo de governo, ela também precisa enxergar valor. Sim. Ela também precisa enxergar valor. E aí fica a dúvida se a gente está mostrando para quem está fora da universidade, olha, estamos cobrando impostos de você para sustentar isso aqui. Isso reverte positivamente. Que outras formas, então, de aquilo que se fala em inglês, o outreach, né? Aquele esforço de ir à comunidade e mostrar à comunidade o que se faz, como a gente vê em departamentos, né? O departamento de engenharia faz muito bem isso, de ter suas feiras. Isso aqui, de certa forma, que a FEPES está fazendo, é um esforço nesse sentido, mas de impulso, de movimento do seu gabinete, da reitoria. Tem havido, o senhor tem se preocupado de fazer esse movimento para a sociedade, de mostrar que nós estamos aqui fazendo algo que é válido? Eu vejo que um desafio importante, até então a universidade fala muito da qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão de uma maneira mais, digamos assim, formal, né, e mostrando a importância da universidade. Essa parte está bem resolvida, parece já, para a sociedade. A sociedade compreende que a universidade é importante, enfim. O segundo passo agora seria a universidade mostrar o que ela produz efetivamente. E não só na parte do ensino, mas, por exemplo, nós temos na universidade, enquanto que os recursos orçamentários são na ordem de 200 milhões, nós temos quase 400 milhões de projetos. Então, esses projetos, eles têm produtos, têm serviços, né? Eles desenvolvem uma tecnologia, uma inovação. A universidade precisa agora mostrar para a sociedade, cada projeto desse, o que resultou, na verdade. Então, seria uma forma de mostrar efetivamente a participação da universidade na sociedade. A cura de uma doença, um equipamento que vai melhorar lá no campo o trabalho do pessoal do campo, dos trabalhadores do campo, um equipamento que vai melhorar a situação da saúde da população, enfim, os remédios, a questão farmacêutica, a questão da indústria farmacêutica. Que a universidade, ela precisa agora entrar nesse segundo momento, que é mostrar de uma maneira mais palpável esses produtos, essas inovações, esses serviços, né? Essa tecnologia que a universidade está produzindo. Essa parte ainda não encontramos ainda uma maneira, digamos, eficaz, né, de mostrar para a sociedade. Cada projeto que termina, o projeto custou 1 milhão. Com esse projeto, a universidade desenvolveu esse produto. Então, essa questão, essa posição que a universidade deve tomar, que é o que nós estamos tentando construir com a nova Secretaria de Comunicação, vai ser exatamente o diferencial. Inclusive, vai inibir ou vai tornar um pouco desnecessárias sucessivas auditorias. As universidades são auditadas. Elas são auditadas do ponto de vista burocrático. Não tem uma auditoria dizendo o seguinte: olha, qual é a função da universidade, a qualidade da universidade do curso, as pesquisas foram realizadas.
é muito focado no processo, muito focado na burocracia, as auditorias, né? E são um pouco pedagógicos. Elas deveriam ter uma dimensão pedagógica de ensinar como desenvolver as atividades e uma dimensão outra que seria mostrar os resultados das políticas de graduação, de pós-graduação, de pesquisa e de extensão da universidade. O senhor citou, enquanto o senhor estava respondendo, eu pensei na SECOM. Pensei na SECOM, não ia citar porque nosso amigo Marcos tal, não ia jogá-lo aqui, olha, resolva, né? Mas o senhor colocou uma situação interessante. Eu penso no desafio que, por exemplo, os programas espaciais, tanto brasileiro como americano, como russo, etc., enfrentam de dizer à sua população, olha, você está pagando a gente para fazer uma coisa que você não sabe direito o que é. E quando sai notícia, é caro. Né? Mas existem cálculos que podem ser feitos, e aí a gente pode ajudar, que são demonstrar, olha, de cada milhão enviado, de cada real enviado, retorna para a sociedade em tributos, em 10 vezes, 3 vezes, 4 vezes, aí encontrar esse X, porque com certeza ele está. Se a gente citar só um exemplo, né, hoje o Brasil come a ostra produzida em Florianópolis. 80% da ostra, você que está lá na Bahia, você que está no Rio de Janeiro, você que está aí no Rio de Janeiro, né, você está no seu barzinho, jogando aquele caô na minha. Você está comendo uma ostra produzida, muito provavelmente, aqui, a poucos quilômetros de onde nós estamos, e isso foi um projeto da UFSC. Entre outros. Inovações que hoje vão para usinas hidrelétricas, para usinas solares, produzidas na UFSC, né? Patenteadas aqui na UFSC e levadas à frente, inclusive as maiores empresas do nosso polo tecnológico podem rastrear seu início a uma incubadora da UFSC, estudantes da UFSC que a fundaram, não é? Hoje a gente fala, Softplan. Softplan foi fundada por engenheiro da UFSC, aluno do meu pai. Meu pai foi paraninfo da turma dele. E ele está lá. Olha, então não apenas no que vem da patente, mas do material humano que vai ao mercado e revoluciona indústrias e dá retorno à população. Sob esse ponto de vista, quais são as perspectivas estratégicas da UFSC de internacionalização nos próximos anos, de buscar parcerias, como lá, por exemplo, o professor Pedro Mello traz o pessoal do Erasmus Mundi, né, essas parcerias europeias. O que a reitoria, o que o seu pessoal tem feito para aumentar essa atração de parcerias internacionais? Nós temos fortalecido a nossa Secretaria de Assuntos Internacionais. O professor Pinheiro é realmente o nosso coordenador, nosso secretário, e a universidade tem inúmeros projetos e protocolos, convênios, parcerias com as universidades do mundo inteiro, né? E essa é uma das formas de desenvolver e de aplicar, de impulsionar, né, a internacionalização. A outra forma seriam disciplinas oferecidas, né? Diversas línguas já está acontecendo na universidade, e também trazer essas pessoas para conhecer a universidade, trazer pessoas de outras, são parcerias, tem vários projetos que os nossos estudantes vão fazer uma parte do ensino lá, uma parte do curso, e sanduíche. Também os de lá vem fazer aqui uma parte do curso na nossa universidade. O senhor diria um sanduíche na graduação? Exatamente, na graduação e na pós-graduação. Muito interessante. Então, a internacionalização, o governo agora tem outro programa que é o CAPES Total, e o programa anterior era CAPES Sprint, né? Tinha um recurso, mas o programa anterior era muito focado nos cursos de excelência. Somente aqueles cursos que tinham conceito 6, conceito 7, aqueles cursos muito que são bem avaliados, que recebiam recurso para internacionalização. Agora o programa novo vai liberar recursos para todos as para que o curso que não é tão bom se torne bom. Para que exatamente os demais cursos que não estão ainda muito bem avaliados pela CAPES também consigam desenvolver, né, programas e parcerias com outras universidades do mundo inteiro para realmente mostrar o conhecimento de uma maneira mais rápida, produzir o conhecimento de uma maneira mais rápida. Como o senhor falou, eu concordo plenamente. Uma das grandes vantagens que Portugal tem em relação ao Brasil é estar na Europa e por ali transitar o espanhol, o alemão, o francês, o catalão, uma feirinha de quermesse em Lisboa é uma feira de comércio internacional. E nós aqui, tão distantes, tão isolados,
precisamos atrair. Há um custo maior, né? Passagem, estadia, etc. E a internacionalização também, além do ensino, ela é importante também na gestão. Então, as universidades também estão procurando formas de gestão, tem protocolos também de gestão com outras universidades. Então, também tem essa preocupação da internacionalização da gestão da universidade, né? Que é um ponto também bastante importante. Nesse aspecto, o senhor está bem assessorado. O seu chefe de gabinete, o professor Bernardo Maier, o mestrado dele foi em Chicago, DePaul Sim. University, e ele escreveu bastante sobre o tema, tem bastante conhecimento e com certeza deve estar envolvido nesses esforços. Vamos, por último, saindo desse tema, a última pergunta desse tema de manutenção eu vi esforços, recebi um e-mail de uma convocação para um trabalho de paisagismo entre os alunos, etc. Tem havido esforços da manutenção dos campi de uma maneira terceirizada para os alunos, porque eu penso que, veja, não falando da universidade, eu penso um absurdo você ter uma companhia de tratamentos de água que fica numa praia e aquela praia sem própria para banho, não é? Então, temos um curso de engenharia e temos um prédio em condições ruins de manutenção. Isso é algo que sabemos que existem razões, sabemos que a situação é mais complexa, mas fica difícil de explicar. Sim. Né? Até para o aluno que está saindo, poxa, eu estou me formando ano que vem e não passei uma argamassa aqui, perdi a oportunidade de mexer nisso. Tem havido medidas de centros ou mesmo de saindo da reitoria nesse sentido? A universidade tem os programas de treinamentos PET, né, que são muito importantes, onde os estudantes, por exemplo, a moradia estudantil foi idealizada e construída por muitos estudantes dos programas de engenharia. Então existe esses estágios, esses programas de treinamento interno na universidade, que os estudantes participam. Temos a situação da manutenção das universidades geral nesse momento, né, com um corte de 50% dos orçamentos que aconteceram nos últimos anos. Realmente as universidades ficaram totalmente desestruturadas, né? Então, foi um choque também, né? Então realmente é uma situação bastante difícil. Nós temos iniciativas importantes ali do pessoal do Ciências Agrárias, que é o professor Pedrotti, um especialista, inclusive ele estudou no mundo inteiro os campi universitários, e ele está agora de uma maneira voluntária, dando uma assessoria para a nossa universidade, para melhorar toda a infraestrutura dos campos, jardinagem, inclusive verificar os melhores momentos de plantios. Ele está dando uma orientação ao pessoal da prefeitura universitária, exatamente para até assim, para aliviar um pouco essa questão orçamentária, né? Que aí essa questão paisagística não é muito cara, na verdade. E temos a questão dos prédios, que são velhos, a universidade vai fazer agora 65 anos, e aí precisa realmente ter uma renovação material, física, né? Reestruturação física. Eu até defendo que o governo, não o governo, mas as universidades em si, as universidades públicas e também os próprios institutos federais, junto ao MEC, tentar criar um programa de reestruturação das universidades. Nós tivemos o REUNE, que era um programa de reestruturação, mas era um programa de reestruturação mais acadêmica, né? Nós precisamos ter agora um programa de reestruturação, porque se continuar desta maneira, as universidades vão perder na pesquisa, os projetos de pesquisa, o Brasil inteiro, né? A Federal do Rio de Janeiro, que é a melhor universidade do Brasil, qualificada, né, academicamente, outro dia um professor caiu dando aula porque o piso, né, quebrou e... O piso cedeu. Então, assim, é uma situação bastante difícil, né, que as universidades estão enfrentando, e precisaria um investimento forte do governo. A gente vê dificuldade, né? O governo não está conseguindo fazer essa recomposição, mas talvez seria interessante criar um programa para reestruturação. Aí, exatamente, o orçamento da União teria que disponibilizar um fundo, um recurso, uma fonte de recurso para a reestruturação das universidades, né? Eu vejo que é um investimento muito importante para o Brasil. Sem dúvida. E pegando uma carona na sua pergunta, na sua resposta, e já encaixando uma pergunta programada,
O senhor falou do professor Pedro, o senhor falou do capital humano, que é a maior riqueza da UFSC, que tem, com criatividade e seu trabalho voluntário, tapado buracos que o orçamento não consegue tapar, salvo a universidade em certos momentos. Então, na valorização desses profissionais, dos profissionais técnicos que estão aqui nos auxiliando, dos professores pesquisadores ou professores em sala de aula, nesse cenário em que nós sabemos que a maior parte do orçamento é salário e há uma preocupação de manter isso, mas manter como melhorar, como ir além, como valorizar mais nessa situação, ou de outras formas que não sejam apenas a pecuniária, né? O senhor tem visto essa questão? É uma forma, talvez, descentralizar um pouco mais a própria manutenção, né? O próprio cuidado de todos os setores da universidade, né? Ainda é muito centralizado hoje na prefeitura universitária, no caso. Uhum. Né? Talvez descentralizando para as unidades acadêmicas, para os centros, seria uma forma de utilizar um pouco mais o conhecimento ali das pessoas, dos próprios trabalhadores locais, para realmente encurtar o tempo. Né? Porque uma manutenção, quando ela precisa ser feita, às vezes em 6 meses, se ela não é feita, se demora-se 1 ano para fazer, vai custar muito mais caro, né? E exatamente as pessoas vão perder aquele bem por um tempo maior. Então essa dimensão tempo também é fundamental, né? E agora, pensando no futuro, nós estamos num momento em que a gente que está estudando gestão universitária começa a pensar que formato a universidade vai ter no futuro. Desenha-se uma revolução maior do que foi a revolução da informática, do celular, do smartphone no bolso de todo mundo, que é a revolução da inteligência artificial. Hoje mesmo quem fala mal dela a usa, frequentemente, nem que seja para tentar encontrar o uso da inteligência artificial no trabalho do aluno, daí o professor usa uma inteligência artificial para isso. Mas ela é uma grande sombra que aponta, olha, a universidade, o que mais você vai fazer, como você vai provar o seu valor num mundo em que você não vai precisar estudar os 5 anos, porque você tem um assistente aqui que é um engenheiro completo, ou que é um médico completo, ou que está se pensando, claro, eu não estou lhe pedindo, seria injusto lhe pedir uma resposta agora, porque ninguém a tem. Mas o senhor, é uma preocupação sua? Claro. A universidade precisa aproveitar essas experiências que ocorreram, né? Algumas boas, outras não tão boas. Inclusive a própria pandemia forçou a universidade a agilizar o processo de tecnologia na parte administrativa e também no próprio ensino. Então a universidade precisa pensar em termos de reconhecer as tecnologias, a inteligência artificial é uma realidade, né? Precisa verificar como usá-la como uma ferramenta, né? Para ampliar a educação. Ela precisa rever os seus currículos, no caso, né? Inclusive o tempo de formação de alguns cursos, rever a formatação de alguns cursos, pensar exatamente em alguma forma em algumas etapas, algumas disciplinas, alguns conteúdos, realmente fazer de forma à distância, é possível. E exatamente pensar esse novo momento, né, de como que a universidade ela ultrapassa essa situação, utilizando essas ferramentas, essa tecnologia como fatores positivos, não como fatores negativos, na verdade. E a universidade tem condições, as universidades elas têm conhecimento de todas as dimensões. Nós temos nas universidades pesquisadores de todas as áreas. E essas pessoas realmente, com certeza, darão uma contribuição para a universidade ser mais efetiva com a sociedade, que ela fique mais próxima da sociedade e que ela responda realmente às necessidades da sociedade. Porque a universidade só existe para melhorar a sociedade. Verdade. É a única função da universidade. Mas, professor Irineu, o senhor está unicamente capacitado pela sua trajetória como técnico administrativo, depois como professor e agora como gestor universitário, como reitor. O senhor está unicamente capacitado, está numa posição de entender a universidade como talvez nenhum outro tenha tido. O senhor a conhece por todos os lados. Foi aluno, foi servidor, foi professor e agora é reitor. O que o senhor sente? Agora, perguntando ao Manuel que eu conhecia antes de ser reitor, a pessoa que aí está. O que você sente quando acontece de
de receber um relatório de 30% de vagas ociosas em determinados cursos. Que alerta que isso acende? Isso é falta de interesse porque as pessoas não veem ganha-pão naquele diploma, naquela profissão, perspectivas de aplicação daquilo, em que você vê gente tendo que se virar como Uber com um diploma do direito. É uma situação em que a gente pergunta, né? Poxa, será que estamos pro lado certo? O que o senhor se pergunta? O que alerta lhe acende uma situação como essa? Na verdade, é na mesma direção da pergunta anterior, né? Ela precisa não ter medo de mudar. As universidades, elas não podem ser administradas como uma empresa, né? Então, nós temos que pensar a dimensão política, a dimensão social, a dimensão acadêmica e a dimensão administrativa. A dimensão administrativa é uma dimensão. Então, aquele que diz, eu vou ser um bom gerente da universidade, não serve para ser reitor. Ele precisa ter essas dimensões, né? Social, política, acadêmica, enfim. E nesse contexto, as universidades, elas precisam realmente dar a resposta à sociedade, ter essa coragem de fazer as mudanças, e nós estamos fazendo. Em relação, por exemplo, às vagas ociosas, que é um tema bastante... Hoje, os 2 temas são bem discutidos na universidade: evasão e educação à distância. E orçamento, né? São 3 temas mais discutidos. Então, nós estamos fazendo hoje, até o dia 5 de julho, estamos preenchendo todas as vagas da universidade por meio de histórico escolar. Não foi fácil fazer isso. Dentro da própria universidade, dentro dos próprios setores envolvidos na universidade, há essa resistência, né? Mas nós temos que preencher as vagas. Não tem sentido a universidade ter a possibilidade de atender 40 estudantes, tem 2 estudantes, 3 na sala de aula, tem o professor, tem toda a estrutura. Então nós fizemos, além do vestibular, fizemos o sistema de reopção, e aí as vagas que sobraram, nós estamos preenchendo como histórico escolar. Excelente iniciativa. E é uma maneira de realmente preencher as vagas. Paralelamente, nós estamos pensando e discutindo exatamente... eu orientei, inclusive, uma doutoranda, agora acabou de defender o doutorado, a Roberta Matos. O trabalho dela foi exatamente minimizar processo administrativo para minimizar a evasão. A evasão sempre vai existir, mas tem algumas questões que são de gestão mesmo, né? Tanto do professor que vai para a primeira precisa mostrar a importância da universidade, a importância do curso. Ele não pode chegar lá com um discurso exatamente descolado da realidade, do contexto educacional, do contexto da sociedade, apenas focando na disciplina. O aluno vai correr, né? Então, o aluno hoje, hoje o estudante, ele tem muitas formas de conhecimento. Ele chega na universidade já preparado. Então, precisamos ter essa mudança, ver, como eu já falei anteriormente, currículos, né? Rever várias ações, compreender o estudante. Hoje, o estudante que entra numa universidade federal, mais de 50% são estudantes de escola pública. Então, temos que ter programas de permanência. O RU precisa ser fortalecido, a moradia estudantil precisa ser fortalecida e as bolsas estudantis precisam serem fortalecidas. Então, precisa ter essas mudanças, na verdade, de comportamento, né? E essas mudanças oferecem algumas resistências à classe mais dominante, né? A universidade, ela tem uma certa elite, enfim, né? Mas são formas exatamente de atuar para exatamente mostrar a importância, fortalecer a universidade e dar respostas mais em curto prazo para a sociedade. Reitor, muito obrigado. Magnífico, reitor Irineu. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado pelas suas respostas. Eu que agradeço a oportunidade. Eu desejo que o senhor tenha coragem, pelo visto o senhor tem, que o senhor seja bem assessorado, seja bem iluminado, que tenha os caminhos abertos para implementar as mudanças que deseja implementar. São brigas a comprar, sem dúvida, mas o ambiente universitário é um ambiente de discussão, ou deveria ser mais um ambiente de discussão aberto para a gente poder levar a educação aos estudantes do Brasil. Parabéns pelo trabalho e abraço no professor Marino. Muito obrigado, professor. Obrigado. Até mais, pessoal.